Olá, boa noite. Mais um policial morto em São Paulo. O PM foi executado durante a operação em Santos. Um suspeito morreu ao pular de um prédio e o outro foi baleado. Na capital, GCM mata colega e se mata em seguida. O comandante ficou ferido e você vai ver também. Violência contra a mulher em prédio da Fundação Getúlio Vargas. Funcionário de empresa terceirizada instala câmera no vestiário para filmar colegas. Ele foi preso. Casos recordes de ataque de escorpião em São Paulo. Quase 50 mil pessoas foram picadas no estado. 7 morreram. No Rio de Janeiro, o presidente Lula inaugura escola no Parque Olímpico e Instituto Federal no Complexo do Alemão. Gasto é o dia que eu tiver a oportunidade de dinheiro para pegar esse jovem que eu não dei oportunidade e tiraram do crack, tiraram da droga, tiraram do crime organizado, tiraram da bandidagem ou construir cadeia. Agora no Rede TV News. A Polícia Civil prendeu um homem de 55 anos por instalar câmeras em tomadas de um vestiário feminino na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. As câmeras que filmavam funcionárias terceirizadas trocando de roupa no vestiário da Fundação Getúlio Vargas ficavam escondidas dentro do encaixe destas tomadas, apreendidas pela Polícia Civil. A descoberta aconteceu depois que as vítimas procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O suspeito foi descoberto porque aparece em um dos arquivos analisados pela polícia mexendo na câmera, momentos antes de instalar o equipamento. Reparem que no começo da gravação, ele chega a olhar para a lente. Trata-se de Paulo Tadeu de Oliveira, de 55 anos, também funcionário terceirizado, que trabalhava no setor de limpeza da FGV. Ele foi preso em flagrante e na delegacia confessou o crime. Ele fala que apenas fez esses fatos porque ele está gostando de uma funcionária, então acabou por instalando essas câmeras por lá. Então ele quer tê-la, a presença dela, quer filmagens dela, diz que está muito apaixonado, inclusive que fez até trabalho espiritual para conquistá-la. Na casa do suspeito, além de encontrar todo o material com imagens das mulheres, a polícia também descobriu que Paulo armazenava um vasto conteúdo de pornografia infantil. O civil cumpriu o mandado de busca e apreensão, autorizado pela Justiça, na casa desse indivíduo, e foi colhido farto material de pedofilia. Tanto é que ele está sendo autuado também por esse fato. Em nota, a FGV informou que, ao tomar conhecimento dos fatos que envolviam prestadores de serviços terceirizados, notificou a empresa responsável. No comunicado, a FGV também se colocou à disposição para colaborar com a investigação, além de reiterar o seu repúdio à prática de qualquer forma de assédio, abuso ou discriminação. A empresa Colorado Serviços Limitada também se manifestou por meio de nota, afirmando que afastou o funcionário das atividades assim que tomou conhecimento do ocorrido e que ofereceu suporte psicológico e jurídico às vítimas. Em audiência de custódia, na manhã de hoje, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele deve responder por armazenamento de pornografia infantil, por filmar a intimidade e por crime de stalking, por perseguir uma das vítimas. E a Polícia Militar de São Paulo confirmou a morte de mais um agente de segurança no litoral do estado. O secretário Guilherme Derrite falou com a imprensa sobre o aumento da criminalidade na região e as mortes de policiais nos últimos dias. Ao vivo, o repórter David Diogo traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, David. Assassinato de policiais choca a nós todos na sociedade. Como é que foi esse crime? Sem dúvida, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, o cabo da PM José Silveira dos Santos foi morto durante um patrulhamento em Santos, no litoral paulista. Ele foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro militar também chegou a ser baleado e segue internado. Os agentes de segurança fizeram ali um cerco para prender os envolvidos. Um deles foi detido em um condomínio. No mesmo local,
Outro suspeito morreu após pular de um dos apartamentos. Outro criminoso foi baleado durante troca de tiros. Desde a última sexta-feira, a região voltou a viver dias intensos, dias de tensão, com a morte do soldado da rota Samuel Wesley Cosmo. A Operação Escudo voltou às ruas no dia 27 de janeiro, quando outro PM foi assassinado. 7 pessoas já morreram. No início da noite de hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que policiais vão para o litoral ali para reforçar o efetivo. Amanda. Obrigada, David. E a Polícia Civil está investigando uma tentativa de homicídio envolvendo um policial militar em Santo André, no ABC Paulista. Desde a última segunda, 5 policiais foram vítimas de assalto na Grande São Paulo. A vítima chegava em casa com a namorada quando foi atingida por um dos 2 criminosos que estavam em uma moto. Os suspeitos fugiram sem levar nada e a vítima foi socorrida e continua internada. Na zona oeste de São Paulo, a vítima foi um policial civil. Paulo Henrique da Silva foi baleado durante uma tentativa de assalto em frente a um hospital. As imagens mostram um criminoso conversando com a vítima, que estava em uma moto de luxo. Instantes depois, ele anuncia o crime e atira. O policial foi encaminhado para a cirurgia, mas não resistiu ao ferimento e morreu. E olha, um guarda civil municipal atirou em outros 2 agentes de uma base da corporação em Cotia, na Grande São Paulo. O atirador se matou em seguida. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon traz os detalhes desse caso para a gente. Boa noite, Murilo. O que teria motivado esse crime? Boa noite, Augusto, Amanda, para todo mundo ligado aqui com a gente no Rede TV News. Olha, segundo um comunicado divulgado pela Prefeitura de Cotia, o desentendimento entre os agentes da Guarda Civil Municipal teria sido motivado pela não apresentação de um certificado necessário para a manutenção do suporte da arma do atirador, identificado como Nelson Fã dos Santos, de 46 anos, e que, portanto, ele estaria cumprindo apenas os serviços operacionais. Inclusive, os disparos teriam sido feitos por uma arma pessoal de Nelson que estava guardada no carro particular dele. Em um determinado momento da discussão, ele teria atirado contra Luciano Stefano de Oliveira Leite, de 52 anos, subcomandante da corporação, e também contra um terceiro agente, o inspetor Carlos Roberto Pires Haddad, de 56 anos, que teria tentado apaziguar a situação. Após disparar contra os 2 colegas de trabalho, ele se matou. O local foi preservado para a perícia e a ocorrência está sendo apresentada na delegacia de Cotia. Inclusive, o delegado assistente responsável por essa investigação conversou com a nossa equipe e confirmou a dinâmica do crime. Vamos ouvir. Esse é o relato, essa é a dinâmica que nos foi apresentada e é o que nós apuramos no local. Ele teria efetuado os disparos contra as 2 vítimas, um disparo fatal contra a primeira vítima e que acabou falecendo, e outros disparos dirigidos contra o subcomandante e conseguiu correr, né? Na sequência, o autor acabou dando um tiro na própria cabeça e também faleceu. As vítimas foram socorridas ao Hospital Regional de Cotia, onde uma delas ainda permanece internada. A Prefeitura de Cotia lamentou a tragédia, se colocou à disposição das investigações e manifestou solidariedade e apoio aos familiares envolvidos. Amanda, Augusto, volto com vocês. Obrigada, Murilo. A polícia continua a busca por 2 suspeitos de participarem no sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e da amiga dele, Thaís Alcântara. Um dos 3 foragidos, Caio Pereira da Silva, se apresentou na delegacia com um advogado. Ele é apontado como um dos sequestradores. Outros 4 envolvidos foram presos logo após o crime, que aconteceu no dia 17 de dezembro. A Justiça aceitou a denúncia contra os 7 acusados e converteu para preventiva a prisão de 5 dos réus. O jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 19 anos, do Sub-20 do Corinthians, prestou depoimento hoje por mais de 7 horas na Delegacia de Defesa da Mulher, na zona leste da capital paulista. A Polícia Civil quer saber mais detalhes sobre a morte da jovem de 19 anos no dia 30 de janeiro, após um encontro com o atleta. A vítima teve um sangramento na região genital e sofreu 4 paradas cardiorrespiratórias. Só com uma retificação, o jogador Dimas tem 18 anos.
No Rio de Janeiro, 2 PMs foram presos suspeitos de matar uma policial militar. Vanessa Lobão investigava a atuação de milicianos e contraventores. O subtenente Wilson Sander Lima dos Santos foi levado para a Delegacia de Homicídios da capital pela manhã. O outro suspeito é o subtenente Leonardo Vinícius Afonso. Ele foi preso em uma ação da Delegacia de Polícia Judiciária Militar e da Polícia Civil, que descobriu que os dois fizeram pesquisa sobre a rotina da policial. Vanessa Lobão, de 31 anos, foi atingida por tiros de fuzil enquanto abria a garagem de casa em novembro do ano passado. Há 10 anos na Polícia Militar, a cabo trabalhava em um setor de investigação de grupos paramilitares, de contravenção e policiais suspeitos de corrupção. A Secretaria de Estado de Polícia Militar disse em nota que colabora com as investigações e que não compactua com os crimes ou desvios de conduta. A Polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito de matar um porteiro em agosto do ano passado. Fagner Wilson Nunes Chamarelli, o FG, de 27 anos, foi localizado depois de roubar um veículo na zona norte da capital fluminense. Segundo a PM, o criminoso tem outras 9 passagens pela polícia. Com ele foram apreendidos uma pistola e 3 carregadores. Outros comparsas conseguiram fugir. O porteiro José Jailton de Araújo, de 47 anos, foi assassinado enquanto trabalhava em um edifício no centro do Rio. As investigações apontam que o criminoso, que se passou por entregador, pretendia roubar algum apartamento. As saídas temporárias de presos durante o carnaval foram suspensas em Minas Gerais após um acordo fechado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público. A medida foi tomada como estratégia para prevenir crimes durante os dias de festa. Só em Belo Horizonte, a expectativa é receber mais de 5 milhões de foliões. A suspensão da saidinha será válida apenas nos casos em que o benefício é dado diretamente pela unidade prisional e não interfere em saídas já determinadas pela Justiça. Já o Senado aprovou a urgência para votar o projeto que altera a Lei de Execução Penal e acaba com a saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas. Com a urgência, a matéria não passa por debate na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e a última antes da apreciação no plenário. O Senado aprovou a proposta em 2013 e a Câmara no ano passado. Como os deputados alteraram o projeto, o texto volta para a análise dos senadores, o que deve ocorrer só depois do Carnaval. Em Amaral Ferrador, no Rio Grande do Sul, criminosos assaltaram uma agência bancária na manhã de hoje. Eles fizeram um cordão humano com os moradores e fugiram, levando 2 reféns. Os 4 assaltantes teriam atacado uma agência localizada na rua Praça 4 de Maio, no centro da cidade, por volta das 10 da manhã. Segundo testemunhas, eles portavam armas longas e pistolas e chegaram a realizar 5 disparos no local. Pelo menos 10 reféns foram colocados em um cordão humano para impedir a ação da polícia. Os assaltantes fugiram em uma EcoSport branca em direção à Encruzilhada do Sul. 2 funcionários do banco foram levados pelo grupo e abandonados no meio da estrada durante a fuga. Ainda no início da tarde, os homens bateram contra uma barreira feita pela polícia e perderam o controle do veículo. Eles deixaram o carro e fugiram em direção à mata. Forças de segurança cercaram a área e estão realizando buscas por terra e por ar para tentar capturar os criminosos. A Brigada Militar considerou que o crime é do estilo novo cangaço, em que quadrilhas escolhem cidades pequenas, onde a força policial é menor, para assaltar agências bancárias. Ainda de acordo com a corporação, os indivíduos teriam conseguido levar dinheiro do banco, coletes à prova de balas e revólveres. Todos os reféns foram libertados e passam bem. Até o momento, as identidades dos criminosos não foram divulgadas. A cidade do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por dengue de 2024. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é um homem de 45 anos que foi atendido na favela da Maré, na Zona Norte. Outros 3 óbitos estão em investigação na capital. Na segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes decretou o estado de emergência em saúde pública por causa da dengue. Em todo o estado, 3 mortes foram confirmadas.
Junto com o surto de dengue, aumenta a procura por alternativas para se proteger contra a doença, contra o mosquito, na verdade, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, as farmácias já estão com os estoques de repelentes no limite. E é preciso ficar atento, viu? Não é qualquer produto que protege contra o mosquito da dengue. Na casa da dona Carmelita, o uso do repelente virou regra. A neta dela foi diagnosticada com dengue e ainda se recupera. Para evitar mais casos, a família toda passou a usar o produto diariamente. A gente redobra mais ainda, né? Os cuidados, passo mais nas partes que fica mais exposta, né? A perna, braço, rosto, orelha, 2, 3 vezes, ainda passo à noite. O problema agora é encontrar o repelente nas prateleiras. Fui umas 8 farmácias aqui que eu estou achando. Levando 2, inclusive pedi a menina para olhar para mim lá que eu vou levar 3 ou 4 para poder dar um estoque lá para a gente não ficar sem. Por causa da alta procura, já começou a faltar repelente em algumas farmácias aqui de Belo Horizonte. Nesta rede de drogarias, por exemplo, a venda do produto aumentou cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui ainda é possível encontrar o repelente nas prateleiras, mas o estoque já está no limite. As pessoas estão preocupando com a proteção individual, estão comprando não só para isso, como também para toda a família. Nossa gôndola, né, já está vazia já. Há tendência, sim, que esse produto possa vir a faltar. A maioria das pessoas não sabe, mas não são todos os repelentes que realmente afastam o Aedes aegypti. Para repelir o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o produto precisa ter na composição o DIT e R3535 ou a icaridina. A principal diferença entre eles é o tempo de ação. Ainda não tem comprovação de que algum afasta mais do que o outro, mas o tempo de ação tem uma diferença muito grande. Porém, existe uma recomendação da Vigilância Sanitária também e da Anvisa de não aplicar mais do que 3 vezes ao dia. A médica orienta sobre a forma correta de aplicar a proteção. No rosto, tomar cuidado com intoxicação, mas principalmente as áreas descobertas, as áreas expostas, né? Então, mãos, pés, as áreas que não ficam cobertas por roupas. E aí, quando a gente usa ele associado a creme hidratante, a protetor solar, ele deve ser aplicado após tudo. Então, ele é o último item de cuidado que a gente deve aplicar. Os acidentes com escorpiões tiveram o maior registro da história do estado de São Paulo em 2023. Quase 50 mil casos foram registrados, 7 pessoas morreram. A Graziela mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e levou um susto ao encontrar um escorpião dentro da mochila da filha. Quando eu abri a bolsa, dentro do carro mesmo, eu puxei o bilhete. Quando eu puxei o bilhete, debaixo dele, em cima do kit higiene dela, ele estava enrolado. Na zona oeste da capital paulista, terrenos abandonados viraram criadouros dos animais peçonhentos e preocupam os moradores. Logo pode aparecer mais um aí. E o meu medo maior é pegar uma criança, pegar a gente, entendeu? Ou um dos meus cachorros. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, 49.381 casos foram registrados no ano passado, 13% a mais do que em 2022. Já o número de mortes caiu. Foram 7 em 2023 contra 11 no ano anterior. Manter áreas como esta limpas, sem entulhos, lixo, acúmulo de folhas e material orgânico é um dos passos para reduzir as chances do surgimento de escorpiões. Medidas dentro de casa também podem ser tomadas para evitar o animal. Fechar ralos, fechar interruptores, bocais de lâmpada, tirar restos de entulho de obra, de acúmulo de jardinagem, tudo que possa servir como toca para os escorpiões. Em caso de ataque, a recomendação é colocar o escorpião em um pote e procurar uma unidade de saúde. Caso necessário, a vítima será encaminhada a um dos 220 pontos estratégicos de soro antiveneno espalhados pelo estado. Ela pode procurar um serviço particular ou um UBS, alguma coisa que não seja o ponto estratégico, mas se ela necessitar do soro, ela vai ser encaminhada para esse ponto estratégico. O comércio varejista fechou o ano de 2023 com alta de 1,7%. É o 7º ano consecutivo que o setor registra aumento. O resultado também é o melhor desempenho do varejo desde 2019. As vendas subiram em 18 estados brasileiros. Em 2022, carne na casa do seu Edmilson era raridade. Tá de um jeito que pode para comer carne, só se mordesse a língua.
não tem outro jeito. O seu Edmilson aguardava as promoções para poder comprar uma carne vermelha. Já em 2023, o cenário mudou. A família voltou a comprar mais nos supermercados. De um modo geral, caiu bem, deu uma diminuída legal os preços. Mas agora deu para tá dando para comer o ovo, já dá para comer uma carne. Deu uma melhorada legal. Mais carne na mesa do seu Edmilson só foi possível porque o preço do produto teve a maior redução da série histórica, segundo o IPCA 15. No acumulado do ano, até dezembro de 2023, as carnes registraram deflação de 9,26%. E com os preços em queda, o consumo aumenta. Segundo dados do IBGE, as vendas no varejo fecharam 2023 com alta de 1,7% em relação a 2022. A criação de novos empregos e a queda na inflação explicam o aumento. No acumulado 2023, você tem mais renda e mais emprego, e mais renda real, ou seja, a renda descontada da inflação. A inflação caiu, ou seja, eu mantive o poder de compra, até aumentei um pouquinho, porque o salário médio cresceu um pouquinho. Então, a massa total de salários cresceu ao longo desse ano, fazendo frente a esse consumo um pouco maior. Segundo o IBGE, 7 das 11 atividades registraram crescimento em 2023. Destaque para veículos e motos, partes e peças, que cresceram 8%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com alta de 4,7%, combustíveis e lubrificantes, com 3,9%, e supermercados, produtos alimentícios, bebidas, que tiveram aumento nas vendas de 3,7%. Apesar do grupo de veículos ter registrado a maior alta, foi o setor de alimentos que mais impactou os resultados do comércio no acumulado de 2023. Em termos de variação, sim, né? A variação de veículos, motos, partes e peças foi maior. Mas quando a gente pensa em influência, o peso de IPI supermercados é maior, então ele acaba influenciando um pouco mais. Os dois rivalizam ali a influência, né? Para 2024, a expectativa é de que o setor continue em alta. O que a gente espera é que, a partir do ano que vem, a gente tenha as contas, as famílias tenham as contas em ordem e possam voltar a consumir mais aceleradamente. E o galo mais famoso do mundo acabou de acordar lá no Recife. E é que no sábado, logo cedo, né, o Galo da Madrugada, maior bloco de rua do mundo, vai animar o carnaval pernambucano. De lá, a repórter Heloíse Monteiro conta ao vivo como foi esse despertar do Galo e como estão os preparativos para o carnaval, né, Heloíse? Nos conte tudo sobre o Galo da Madrugada. Pode ir, Heloíse. Aí. Olá, Augusto. Olá, Amanda. Boa noite para vocês e a todos que estão acompanhando o Rede TV News. O Galo finalmente despertou, está de pé aqui na Ponte Duarte Coelho, que fica aqui na área central do Recife. Eu já mostro aí para vocês, está montado um palco no meio, no centro do rio Capibaribe. O Galo está sendo montado desde o último sábado e de lá para cá muitos curiosos já passaram por aqui para saudá-lo. A erguida da alegoria gigante aconteceu agora há pouco, às 7 horas da noite, com a presença de passistas e orquestras de frevo. Entre as novidades para esse ano, a escultura está trazendo a predominância da cor branca. O peito está rendado e tem uma tatuagem na asa com o símbolo da paz. A palavra paz está escrita em 16 idiomas distintos nas penas do rabo. Mais de 90% dos materiais utilizados no galo gigante de 27 metros provém de descartes do reaproveitamento de resíduos tecnológicos. Olha, o Galo da Madrugada é o maior bloco de carnaval do mundo e a expectativa do público para esse ano é de 2,5 milhões de pessoas. O grande homenageado do desfile será o cantor Reginaldo Rossi. Serão 6 alegorias e 30 trios elétricos, todos batizados com nomes de músicas de sucesso do Rei do Brega, fazendo um trajeto de mais de 6 quilômetros por ruas e avenidas aqui da capital pernambucana. Entre os artistas convidados para esse ano estão Michel Teló, Vanessa da Mata, Gabi Amarantos, Elba Ramalho, Tony
Tony Garrido, Juliette e artistas locais. E tudo isso você vai poder acompanhar no Rede TV News de sábado, que a gente vai trazer muitos detalhes sobre esse desfile majestoso e grandioso. O melhor carnaval do mundo está aqui, no Recife. Obrigada, Heloísa. Você sabe que São Paulo está tentando alcançar o Recife, né? Com os blocos de carnaval enormes. Mas a gente não chega aos pés aí desse galo da madrugada Coisa maravilhoso. linda, né, não, coisa linda. A ginga de Recife, a gente ainda tem muito que aprender. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi demitido do cargo de professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, por faltas injustificadas. A exoneração foi determinada pela Controladoria Geral da União. Weintraub e a esposa dele, que também é professora, foram alvos de apurações internas na universidade. A denúncia foi feita em abril do ano passado. Desde então, os salários dos dois foram suspensos. Além de perder a função de professor universitário, a CGU também determinou a inelegibilidade do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro por 8 anos, tanto para os cargos efetivos quanto para os comissionados. O secretário nacional do Consumidor, Vadir Damus, se reuniu com representantes das companhias aéreas para discutir a qualidade do serviço no país. A repórter Maria Ferreira acompanhou e tem outras informações. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse encontro, o secretário apresentou dados do site do consumidor.gov com balanço das principais reclamações dos consumidores entre 2019 e 2023. Nesse período, esse setor acumulou mais de 430 mil queixas e só em 2023 foram quase 100 mil. As principais reclamações são dificuldade em conseguir reembolso, cancelamento de voos, oferta não cumprida ou publicidade enganosa. Segundo o secretário nacional do Consumidor, o objetivo dessas conversas e dessas reuniões é garantir que esses casos não cheguem à justiça. Vamos ouvir o que ele disse. O que se tenta é resolver as questões previamente a uma possível judicialização. Por quê? O processo judicial demora, né? As demandas não são atendidas propriamente. Então, se conseguir resolver aqui no âmbito administrativo, ou a própria empresa, pelo seu serviço de atendimento ao cliente, resolver, está ótimo. E olha, outro encontro foi marcado para o dia 29 de fevereiro, quando será definido um comitê que vai ter 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para trazer, então, as soluções. A reunião ocorre no momento em que o governo federal reclama dos altos preços das passagens aéreas. Um outro comitê que foi formado pelo Ministério, criado, na verdade, pelo Ministério de Minas e Energia, também discute formas de reduzir o preço dessas passagens. Uma dessas formas seria, então, ajudar diminuindo o valor do querosene de avião. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já descartou nesta semana que o uso de recursos públicos para socorrer essas empresas. Lembrando que, segundo a Receita Federal, as companhias aéreas já ganharam desde 2021 quase 8 bilhões de reais em benefícios fiscais. Um deles, na lei do PERSE, o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, que desde janeiro do ano passado zerou as alíquotas de PIS e COFINS para essas empresas. Amanda, Augusto. Maria, por falar nesse programa, o PERSE, hoje teve protesto no Congresso por causa da lei que criou o programa. O que foi discutido? Exato, teve sim. Foi nessa tarde, Augusto. Esse protesto foi organizado por senadores e deputados também da oposição, mas por alguns da base governista que participaram da elaboração da lei do PERSE. O que eles pedem, na verdade, são contra a medida provisória que antecipa o fim dos incentivos do programa e dizem que esse setor foi o mais prejudicado na pandemia. Ontem, esse assunto foi discutido na reunião entre o ministro da Fazenda e os líderes partidários do Senado. E o que ficou acertado com eles, por enquanto, é que o PERSE, as mudanças do PERSE continuam, sim, na medida provisória. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria.
O governo federal ampliou a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. É o segundo ajuste em menos de um ano e traz a correção de 6,97% sobre o teto atual de R$ 2.640. Ou seja, a partir de agora, a pessoa física com remuneração de R$ 2.824 não terá mais que pagar o imposto de renda. São 2 salários mínimos. A medida provisória, já publicada e encaminhada ao Congresso Nacional, beneficia 15.800.000 pessoas. E o presidente Lula, ainda em visita ao Rio de Janeiro, participou da inauguração de uma escola construída a partir da estrutura usada nos Jogos Olímpicos de 2016. Lula encontrou transformada a arena que sediou as competições de taekwondo e esgrima na Olimpíada e de judô na Paralimpíada do Rio em 2016. O ginásio agora conta com 24 salas de aula para atender cerca de 900 alunos da rede municipal. Os estudantes também podem praticar esportes nas quadras e nos espaços dedicados a lutas, tênis de mesa e ginástica. Lula e o prefeito Eduardo Paes assinaram o termo de cessão do ginásio da prefeitura para o governo federal. Gasto é o dia que eu tiver que utilizar esse dinheiro para pegar esse jovem que eu não dei oportunidade e tirá-lo do crack, tirá-lo da droga, tirá-lo do crime organizado, tirá-lo da bandidagem ou construir cadeia. Aí sim vai ser gasto. Enquanto eu estiver pagando para ele estudar, eu estarei fazendo investimento para que a família tenha certeza que o seu filho está estudando. O Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado leva o nome de uma das maiores jogadoras de vôlei da história do Brasil. A filha de Isabel lembrou do histórico de lutas da mãe, que morreu em 2022. Nossa mãe era também uma mulher que se manteve curiosa e inquieta, questionando e revolucionando seu tempo. Gostava de dizer que, para além de uma grande paixão, o esporte era também mais um caminho para amplificar a voz pelas causas que lutou a vida inteira. Manuela pratica saltos ornamentais. Ela já até participou de competições e aprovou a iniciativa. Eu acho bem interessante eles focarem nos dois ao mesmo tempo, né? No estudo e também no esporte. É bem importante para todo mundo que é atleta, que quer ser assim, um atleta olímpico, que gosta de estudo e esporte ao mesmo tempo, é bom. No Parque Olímpico, Lula também lançou um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, o presidente foi para o Complexo do Alemão, onde também participou do lançamento da pedra fundamental para a construção de mais um campus do IFRJ. Hoje, dia 7 de fevereiro, não foi um delegado ou um capitão da polícia que veio anunciar a quantidade de mortes no Complexo do Alemão. Hoje o governo federal e o governo municipal vieram aqui dizer, dia 7 de fevereiro, quem veio ao Complexo do Alemão foi a educação. Lula anunciou que o investimento total no novo campus será de 15 milhões de reais. A obra está prevista no novo PAC e a estimativa é que ela seja concluída em dezembro do ano que vem. O terreno foi cedido pela prefeitura. A unidade vai receber até 1.400 estudantes. O novo PAC prevê ainda a construção de mais 100 escolas técnicas em todo o país. Lula afirmou que o investimento na formação é uma das prioridades do governo. Quando eu tomei posse em 2003, em 100 anos foram feitos 140 institutos federais. Nos 16 anos, não chegou a 16, chegou a 12, 14. Nos 14 anos que eu e a Dilma governamos esse país, a gente saiu de 140 para 682. Significa que nós fizemos 540 mais do que foi feito em 100 anos. E só nesses próximos 3 anos nós vamos fazer mais 100. O governo federal revogou 4 decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro e retirou 2 florestas e 17 parques nacionais do Programa Nacional de Desestatização, o PND. Criado na década de 90, o programa transfere para a iniciativa privada a administração de espaços públicos. A mudança atende a uma recomendação do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, criado em 2016 para firmar contratos de parceria do governo federal com a iniciativa privada. E vamos saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. E esse calorão aí continua na quinta-feira?
Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã não muda muita coisa. O tempo vai ser quente, abafado, ensolarado, ali com máximas passando dos 30 graus em várias capitais. Olha, Manaus com 33, Cuiabá com 26 e Fortaleza com 32 graus. Agora, a junção do calor e da umidade faz a formação de nuvens de chuva e aí não tem jeito. Pode chover em toda essa área que a gente vê mais escura aqui no mapa. No sul do país, o sol aparece no Rio Grande do Sul, mas ainda chove de forma isolada no Paraná e também em Santa Catarina. No sudeste, tempo abafado, ensolarado e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. As máximas podem chegar aos 35 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, o sol está garantido e ali não tem previsão de chuva nos próximos dias, viu? Máximas chegando aos 31 graus amanhã, 29 graus na sexta-feira e 31 graus no sábado de carnaval. Agora, no Nordeste, o sol aparece entre nuvens no litoral, mas pode chover no interior e principalmente no sul da Bahia. Então, vale ressaltar que o sol e o calor está garantido, mas ainda não dá para descartar o guarda-chuva, viu? Amanda, Augusto. Bom, pelo menos os folhões estão com sorte, né? Alguma coisa dá para aproveitar, Igor. Carnaval está garantido. Só levar capa de chuva. Exatamente. Obrigada, querido. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou hoje do lançamento do programa Brasil Saudável Unir para Cuidar. A iniciativa reforça o controle de doenças e infecções socialmente determinadas, como a tuberculose, a hanseníase e o HIV/AIDS. O Brasil é o primeiro país do mundo a lançar uma política de governo com foco nas chamadas doenças e infecções socialmente determinadas. Essas enfermidades afetam principalmente pessoas em maior vulnerabilidade social. Ao todo, 14 doenças e infecções estão na lista. Entre elas, malária, doença de Chagas, AIDS, tuberculose, hanseníase e hepatite. Segundo dados do Ministério da Saúde, essas doenças foram responsáveis pela morte de mais de 59 mil pessoas entre os anos de 2017 e 2021, mesmo sendo controláveis. Os determinantes sociais impactam todas as doenças, não só as do nosso programa de eliminação. Então, a determinação social está em tudo, mas essas doenças são aquelas que nós vemos que temos condição, que com trabalho, com política pública, com engajamento da sociedade civil, nós poderemos fazer com que elas sejam história e não estejam no tempo presente a marcar nossa experiência. O lançamento do programa, em Brasília, contou com a participação do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira. Uma ótima noite. Boa noite, nos encontramos amanhã, novamente, 7h15. Esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau.